E aí, galerinha, tudo bem? Estamos aqui para fazer a correção da atividade de expressões algébricas do sétimo ano, beleza? Vamos lá? Inicialmente fazendo a definição desses dois termos aí, de variável e de incógnita, tá? Inicialmente o termo variável, variável a própria palavra já fala, tá? Termo que varia, que dependendo de determinada situação ele vai variar, ele vai mudar, tá? Mais à frente nós mostramos aí um exemplozinho onde nós temos x mais y igual a 20. Tá? Percebe que o valor de x ele está variando sempre. Ó, 1, 2, 3 e 10. Percebe que o valor de y ele está variando 19, 18, 17 e 10. E percebe que o valor dessa minha expressão, ou também poderia chamar equação, tá? Ele não varia. Tá? Nós temos o mesmo resultado. Quem está variando são justamente as minhas letras, por isso que eu chamo de variável. Ou seja, essa minha letrinha, esse meu termo algébrico, né, a minha parte literal, ela pode variar, tá? E o meu valor ele não vai mudar, ele vai continuar sendo o mesmo. Por isso, nessa situação, nós temos a definição de uma variável, tá? Varia e o meu resultado continua o mesmo. Tranquilo? Já a incógnita é o contrário, né? Se eu tenho que minha variável ela varia, a minha incógnita não. O valor pertence e tem que ser aquele mesmo para determinada parte literal. Então vamos lá ao exemplo. Temos a balancinha, a famosa balançazinha utilizada pela álgebra, tá? Então nós temos de um lado no prato direito um pesozinho de 100 gramas e ao lado esquerdo no outro prato nós temos duas caixinhas ou dois cubos com a letra X, tá? Então, outra coisa, percebe que os meus pratos eles estão em equilíbrio, ou seja, existe uma igualdade entre esses meus dois valores, entre esses dois pesos. Podemos utilizar agora assim, né? Então, aqui eu tenho um X, tenho 2x, e essas minhas duas caixinhas têm o mesmo peso do que 100 gramas. Tá? Nessa situação, mais implícita do que qualquer outra, tendo em vista que se eu mudar o valor de x com relação a esse meu outro x, vai dar diferente desse meu 100. Como assim, professor? Perceba aqui mais à frente. Eu estou sabendo que na minha expressão eu tenho que x mais x é igual a 100. Percebe? X mais x é igual a 100. Para essa minha expressãozinha dar correta, o único valor que vai ser possível utilizar nessa situação é 50. Tá? Ou seja, 50 mais 50 é igual a 100. Imagina que se eu coloco o valor de 40 para esse x, tá? Já não iria servir, por quê? Porque se antes o valor de x é 50, depois ele teria que ser 50 obrigatoriamente. Aí nós temos a condição de incógnito, o valor não varia, é o valor determinado ou pré-determinado para determinada parte literal, tá? E aqui também nós temos outra forma de comprovação dessa ideia, que é o quê? Que 2 vezes o x é igual a 100, tá? 2 vezes o x, que é quem? Aqui a gente utilizou o valor de x sendo 50. Então, 2 vezes 50 é igual a 100. Beleza? Entendido essa ideia de incógnita? Vamos para outra parte de uma revisãozinha simples, que é a parte da simplificação de uma expressão algébrica. Tá? Então, vamos lá. Observe outros exemplos de expressões algébricas. 3x mais 5y menos 7. A letra B, menos 2a mais 4 terços de B mais C. E a letra C, onde temos 7m mais 5p mais 2 menos 2m mais 3p mais 4. Tá? A expressão algébrica indicada no item C pode ser simplificada, guardem esse nome, tá? Que a gente vai utilizar bastante. Pode ser simplificada, tá? Pode ser simplificada usando a propriedade distributiva da multiplicação. Observe. Então vamos lá.
Primeira pergunta, professor, eu poderia simplificar a letra A e a letra B? Claro que não, porque a gente sabe que para poder simplificar uma expressão, né, meus termos, tá, eles têm que ser semelhantes. Para eles ser semelhantes, eles têm que ter a mesma parte literal, ou seja, a letrinha tem que ser igual. Eu só posso juntar 3x com outro termo que apareça x. Não posso juntar 3x com 5y, porque a parte literal é diferente. Na letra B, da mesma forma, não posso juntar menos 2a com mais 4 terços de B, porque aqui é letra A e aqui é letra B, e aqui é C. Tá? Da mesma forma, aqui. Só que na letra C, nós temos quem? Temos um termo M, temos outro termo M. Temos um termo 5P e aqui nós temos outro termo mais 3P. E temos também outro termo sem parte literal, que é só o coeficiente, o mais 2 e o mais 4. Tá? Então, como uma questão de organização, tudo que for M, eu vou trazer para perto do M, inicialmente. Então, 7M, quem é o outro termo de M? Menos 2M, trouxe para perto. O próximo termo é 5P, então mais 5P, quem é o próximo termo P? Mais 3P, trouxe para perto. Os próximos termos é quem? Mais 2, o outro termo que não tem parte literal, o 4, então trouxe para cá, para juntinho dele. Tá? Existe uma forma de resolução mais simples, que é já você fazendo a simplificação. Que é o quê? Se você tem 7M, mas tem que pagar 2M's, você continua com 5M. Tá? Você tinha 7, pagou 2, ficou apenas com 5. Você tem 5P e tem mais 3P, você fica com 8P. Se você tem 2 e tem 4, você fica com 6. Existe também a condição da propriedade distributiva, né? Que é a de colocar um termo como a gente pode observar agora, pega o termo, coloca em evidência, né? Que é quem? Nesse caso, eu tenho o M multiplicando tanto o 7 como o menos 2. Então, ó, o M, vou colocar ele fora do parêntese. E agora, o 7 e o menos 2 vem para dentro do meu parêntese, porque o meu M está multiplicando os dois ao mesmo tempo, tá? Então, colocando na possibilidade da propriedade distributiva. Mas, né, aqui eu tenho o P multiplicando o 5 e o 3, então o meu P vem para cá, e o 5 mais 3 vem para aqui para dentro, tá? E o 2 mais 4, que seria o 6, ficaria aqui mais 6. Pronto. Percebendo, para ver se dá o mesmo resultado que essa minha condição aqui, né? Então, ó, entendendo aí, nós temos que 7 menos 2 é 5. 5 vezes M, 5M. Se o M está fora do parênteses, a partir do momento que eu faço a subtração, ele passa a ser uma multiplicação aqui, né? Então, aqui eu já tenho mais P, então eu já coloco mais, né? 5 mais 3 eu tenho 8, que vai multiplicar quem? O P. Repito, mais 6. Percebe que também é outra possibilidade de obter a simplificação dessa minha expressão. Beleza? Então percebe que 7M mais 5P mais 2 menos 2M mais 3P mais 4 e 5M mais 8P e 6 são equivalentes, ou seja, ser equivalente é possuir o mesmo valor, porém está expressas de maneiras diferentes. Percebe que essa minha expressão ela está mais extensa e essa está mais curtinha, porém eles têm o mesmo valor porque foram simplificados, tá? Então são equivalentes. Vamos para a próxima? Vamos lá. Questão 1. A expressão 2n mais 3 gera a sequência 5, 7, 9. Calcule o sexto termo da sequência, o 10º termo da sequência e o 20º termo da sequência. Aqui já utilizando uma questãozinha de sequência que a gente vai estudar melhor mais à frente um pouquinho, né? Mas aqui já
para a gente ter uma ideia e já adiantar os conhecimentos, né? Então, percebe essa minha sequenciazinha aqui, ó. 5, 7, 9. Tem alguma coisa em comum que você está percebendo nela? Tem sim, com certeza você já percebeu, tá? Que é o quê? Que entre esses meus números, 5 e 7 e 7 e 9, há um intervalo de 2, né? 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então, essa minha sequência, ela tem um intervalo de 2, ou seja, de 2 em 2 números. Só que ele quer o quê, ó? Né? Ele quer o sexto termo da sequência, ele quer o 10º termo da sequência e quer o 20º termo da sequência. E ele deu uma expressão algébrica anterior que gera essa minha sequência. Então, eu já percebi que eu tenho um intervalo de 2, né? Então, isso vai me gerar alguns termos que são quem? O N1, que é o meu primeiro termo, o N2, que é o meu segundo termo, o N3, que é o meu terceiro termo, e assim vai até o infinito, tá? Só que na questão ele quer o sexto termo. Se ele quer o sexto termo, ele quer saber o N6, beleza? E já sei que ele tem intervalo de 2 em 2, então é só aplicar os valores aqui na minha expressãozinha algébrica. Então vamos lá. A letra A, né? Vai ficar 2 vezes 6, porque ele quer o sexto termo. Se ele quer o sexto termo, é 6, é o meu N6, tá? Então vai ser 2 vezes 6 vai dar 12. 12 mais 3, que vai dar 15. Então, o sexto termo dessa minha sequência vai ser 15, tá? Depois você pode fazer aí no seu caderninho, tá? A sequenciazinha certinha de 2 em 2 para ver se o sexto vai ser o 15 mesmo, para fazer a provazinha, tá? Da letra B, ele diz o 10º termo da sequência. Se ele quer o 10º termo da sequência, ele quer o N10. Então, eu vou substituir o meu valor de N por 10. Então, 2 vezes 10 é 20, mais 3. 20 mais 3 é 23. Então, o 10º termo dessa minha sequência com intervalo de 2 em 2 números vai ser quem? 23. Na letra C é o 20º termo. Então, se é o 20º termo, é o N20. Então, eu vou substituir meu valor de N por 20. Então, 2 vezes 20 eu já sei que é 40. 40 mais 3, 43. O 20º termo dessa minha sequência, ou seja, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Quando eu chegar lá no 20º, o meu número vai ser, o meu termo vai ser o 43, o 20º termo. Beleza? Então, deixa eu só grifar aqui para vocês, ficar melhor, visualizar os resultados, tá? Então, repetindo, o sexto termo da sequência seria 15, o 10º termo da sequência seria 23 e o 20º termo da sequência seria 43. Beleza? Tranquilinho? Vamos para o próximo? Vamos lá. Da mesma forma, continuando com o mesmo conhecimento. Então, considere a sequência 3, 7, 11, 15, 19, 23, reticência, ou seja, vai até um determinado tempo, aí aparece outro N e depois até o infinito, tá? O número que vem imediatamente depois de N pode ser representado por, vamos lá, uma informação de cada vez. Eu tenho minha sequência, né? Já posso tirar alguma conclusão disso, né? Vamos falar daqui a pouco sobre isso. E depois ele quer o quê? O termo que vem imediatamente depois. Então, se ele quer imediatamente depois, então ele quer saber quem é o garoto que estaria aqui, ó. Imediatamente depois de N. Beleza? Pode ser representado por... Ixi Maria, pelo amor de Deus, professor. Não sei não tem. Eu não sei nem quanto é o antes, não sei nem quanto é N e nem sei quem é depois de N. Não, mas a gente vai desenrolar isso agora, né? Então percebe, igual a anterior, que nossa sequência tinha um intervalo de 2 números, né? O valor de 2, que era 5, 7, 9 e assim por diante. Nessa minha sequência aqui, agora eu tenho um intervalo de 4, né? Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ou seja, de 4 em 4 números, eu tenho um termo da sequência. Tranquilo? Então, isso aqui é importantíssimo. Eu já sei que o meu intervalo é 4. Beleza, mas como é que eu respondo isso, professor?
Calma, a gente tem que saber quem é, a gente tem que achar. Tá? Eu quero saber quem é o valor que vem imediatamente depois do meu termo n, que é justamente esse rapazinho que está aqui, que eu exemplifiquei para vocês lá em cima. Quer saber quem é esse carinha aqui, ó. Não é isso? Quer saber quem é esse carinha? Como é que eu sei? Não, inicialmente fica complicado porque eu não sei quem é esse valor aqui e não sei quem é esse valor aqui. Tá bem, mas eu tenho uma informação muito importante. Eu não já sei quem é o meu intervalo, eu não já sei qual é a distância de um termo para outro. Sim, professor, sei. Aqui, ó, eu não já sei que é 4. E esse meu 4 ele se repete por toda a minha sequência. Beleza, então tranquilo. Então se eu chego aqui no n, né? E eu não sei quem é que está antes e não sei quem é que está depois, mas eu posso representar algebricamente. Eu posso dizer que n, né? Se a minha sequência tem um intervalo de 4 números, quem é o termo que vai estar à frente de n? Vai ser n mais 4, concorda? Se 3 mais 4 é 7, se 7 mais 4 é 11, se 11 mais 4 é 15, então o próximo, o que está imediatamente depois de n, vai ser n mais quem? Mais um intervalo de 4. Logo, a nossa resposta é a nota letra D. N, a nossa letra D. N mais 4. Entendido aí a ideia? Tranquilão? Então vamos lá. Para a próxima. Questãozinha bem simplesinha, mas que engana muita gente também. Então vamos lá. Ó. X mais 1 e x mais 2 representam 3 números inteiros consecutivos. Perfeito. Aí nós temos informação importante. Representam 3 números inteiros consecutivos. Beleza. Se x é igual a 15, que números estão representados? Tá? Primeiro, se eles são consecutivos, ou seja, um vem imediatamente após o outro, em sequência, né? Então fica fácil dizer que se eu já sei que x é 15, então é só substituir os valores de x por 15 nas seguintes, né? X mais 1 é 15 mais 1, logo 16, né? Deixa eu ir grifando aqui. Se x é 15, eu já sei que x mais 1, se ele é consecutivo, imediatamente o próximo, é x mais 1. Logo, eu tenho 16. E o posterior a 16 vai ser x mais 2. Logo, 15 mais 2, eu tenho o valor de 17. Então, tranquilíssimo. Questãozinha que pega muita gente só por falta de interpretação ou de atenção. Beleza? Entendidinho? Vamos para o próximo. Questão 6. A balança está com os pratos em equilíbrio. Qual o peso da melancia? Opa! Então, uma perguntinha legal que faz a gente pensar um pouco. Então, eu já sei, ó. Pega o exemplo lá do início, né? Se os meus pratos estão em equilíbrio, né? Então, isso quer dizer que todo o peso que está nesse meu prato à esquerda tem o mesmo peso desse meu prato que está à direita. Logo, se eu tenho 10 quilos aqui, se ele está em equilíbrio ao esquerdo, então ele tem 10 quilos também. Então, quanto minha melancia, ou seja, meu X precisa ser para poder completar os 10 quilos aqui? Para ficar igual a esse. Todo mundo já sabe que é o quê? O 7. Então, como é que se faz isso, professor? Tranquilo. A gente coloca a nossa expressãozinha ou nossa equaçãozinha aí, né? Então, ó, eu sei que x mais 3, que é o peso que está nesse meu copo, eu não sei quem é x ainda, né? X mais 3, tá? É igual a 10, porque eles têm o mesmo peso, tá? Então, a condição que esse meu x tem que exercer é que ele seja quem? Que ele seja 7, pois 7 mais 3 é igual a quem? A 10. Então, 7 mais 3 é igual a 10. Logo, 10 é igual a 10. Beleza? Então, sabendo que o valor de x nessa condição deveria ser 7 quilos. Perfeito? Entendidinho? Então, vamos lá para a próxima.
Questão 7. Encontre mentalmente a solução de cada um desses problemas e em seguida escreva em seu caderno uma equação que traduza cada um deles. Beleza? Então vamos lá. Qual é o número que, somado a 4, dá 10? Então é só você pensar direitinho. Um número. Que número é esse? Não sei ainda. Então coloca uma letra. Né? A letra que você queira. Um número que somado. Opa! Um número x somado a 4 mais 4 é igual a 10, ou seja, dá 10. Né? Então vamos representar isso para ficar mais fácil de visualizar. Né? Qual o número? Que número é esse? X, eu não sei ainda que número é. Somado a 4 dá 10, ou seja, é igual a 10. Então esse meu número ele tem que ser quanto para poder essa soma ser igual a 10? Então a gente já visualiza melhor, já sabe que é 6. 6 mais 4 é 10. 10 é igual a 10. Então, nessa situação, o valor de x é igual a 6. Tranquilo? Obtendo uma igualdade de 10 igual a 10. Beleza? Então, vamos lá para a próxima. Qual é o número que somado a 7 dá 2? Ou seja, um número que eu somo com 7 é igual a 2. Então, x mais 7 é igual a 2. Nessa situação, meu x tem que ter qual peso, ou seja, tem que ter qual valor, né? Então, vamos lá. Tem que ser menos 5, porque se eu subtraio, se eu tenho 5, desculpa, se eu tenho 5, né, de conta, ou seja, eu devo 5 e tenho R$ 7 para pagar essa conta, então vai me sobrar quanto? Vai me sobrar 2. Logo, 2 é igual a 2. Entendido? Se eu tenho uma conta de 5 e pago com 7, né, vai ser igual a 2, pois 7 menos 5 é 2. Então, o valor de x nessa situação tem que ser menos 5 para a minha balancinha, a gente utilizando a nossa balancinha aí, ficar em equilíbrio, ou seja, 2 kg de um lado e 2 kg de um outro, 10 de um lado, 10 do outro, tá? Sempre fazendo uma aproximação com a balancinha, sempre fica mais simples. Então, a letra C nós temos aí, qual é o número que, somado a 9, número que eu não sei quem é, x, somado a 9, dá menos 1, ou seja, é igual a menos 1. Então, eu tenho que pensar numa situação em que esse meu 10, esse meu x aqui, esse meu x, ele somado com 9, ele seja igual a menos 1. Então, que número seria esse? Menos 10, eu já tinha adiantado a resposta, né? Então, por que menos 10? Se eu devo R$ 10 e paguei apenas 9, com quanto eu vou ficar? Ainda eu vou ficar devendo 1, ou seja, menos 1. Logo, menos 1 é igual a menos 1. Nessa situação, o valor de x teria que ser quanto? Menos 10. Tranquilo? Beleza? Vamos para a próxima. Uma balança está com os pratos em equilíbrio. Opa, se está em equilíbrio, eles têm os mesmos pesos, tá? Então, o equilíbrio permanece se trocarmos os pratos. Beleza. Então, ele está dizendo que a balança está com os pratos em equilíbrio e eles têm o mesmo peso. Aí ele pergunta, o equilíbrio permanece se trocarmos os pratos? Faz a pergunta. Se eu pegar esse peso de 5, esse prato, colocar do outro lado, e esse de 4 colocar aqui na esquerda, como é a situação aqui depois da troca, tem uma situação antes da troca e a situação depois da troca, o que é que vai acontecer? Eles vão permanecer com o mesmo peso, eles vão permanecer em equilíbrio? Claro que sim, né? Se eu apenas trocar os lados, ou seja, trocar os pratos e eles estão em equilíbrio, eles vão manter a mesma situação de equilíbrio. Agora eu trago uma perguntinha para vocês. E se trocarmos o abacaxi de prato? Né? Se eu trocar o abacaxi do prato, né, quanto é que vai essa situação de equilíbrio vai existir? Então, ó, vamos pensar assim, né? Vamos pensar. Eu já sei o valor de
do meu abacaxi? Não sei. Então é o valor que eu tenho que achar, né? Eu sei que 4 mais x vai ser igual a quanto? A 5, porque eles estão em equilíbrio, não é isso? 4 mais x é igual a 5. 4 mais x é igual a 5. Beleza. Então, para saber que valor esse meu x tem que estabelecer aqui, a gente já sabe, né? 4 mais 1. 4 mais 1 é igual a 5. Logo, 5 é igual a 5. Né? Então, esse meu abacaxi ele pesa 1 kg. Tá? Beleza. Meu abacaxi aí pesa 1 kg. Por isso que esse meu prato está em equilíbrio com esse. Se eu trocar eles de lado, eles vão permanecer em equilíbrio. Tá bem. Agora, se eu fizer o seguinte, e se eu pegar esse abacaxi e colocar nessa bandeja aqui? Vamos tirar a prova para ver se fica a mesma coisa? Então, vamos lá. Iria ficar 5 mais x igual a 4. Será que é igual? Vamos lá, será que vai permanecer em equilíbrio? Então, eu já sei que meu abacaxi pesa 1, então vai ficar 5 mais 1, que é igual a 4. É igual a 4? Claro que não é, né? Então, 6 vai ser maior do que 4. Aí é onde entra uma questão da diferença e não da igualdade, tá? O 6 é maior que 4, então se eu trocar o abacaxi, não vai permanecer na questão de equilíbrio, perfeito? Essa questão de desigualdade a gente vai estudar mais à frente um pouquinho, beleza? Entendido aí, galerinha? Espero que a correção possa ajudar vocês bastante, tirar as possíveis dúvidas. E no próximo encontro a gente se fala mais. Abraço a todos. Partir estudar? Sim, claro. Vamos lá. Vamos estudar. Abraço.